Professora Andressa aqui da Sala do Saber e hoje vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a literatura contemporânea, né? Falando então sobre esse tema tão recorrente em alguns vestibulares, algumas provas de Enem, tomem bastante cuidado, certo? Porque a gente tem a impressão que muitas vezes essas provas, elas acabam ficando muito vinculadas a movimentos estéticos literários arcaicos, né? Como aqueles, por exemplo, barroco, arcadismo, realismo, naturalismo, romantismo. Mas a gente não pode esquecer que quando a gente pensa no nosso dia a dia, no cotidiano, em termos estéticos, literários e artísticos, a nossa literatura contemporânea, ela acaba aparecendo. Como eu tinha dito um pouquinho na aula passada, só para refrescar um pouquinho a memória, a gente fala de uma época, mas sem demarcar literalmente uma data de início e uma data de término, né? Aqui a gente analisa o final do século XX, mas professora, qual final é esse? Para muitas teorias literárias, a gente consegue transportar para uma data entre mais ou menos a década de 60, de 70, 80, né, com uma data inicial da literatura contemporânea, e vamos até a primeira metade ali do século XXI. E para outros estudiosos, essa primeira metade do século XXI, na verdade, estaria vinculada até os dias atuais em termos de produção. Então, para quem pensou que a literatura contemporânea é aquilo que os autores atuais produzem hoje, tá certo também, tá? Então a gente não pode deixar de não pensar dessa forma, tá? Então tudo que nós estamos trabalhando, que os artistas estão trabalhando, que a gente está recebendo enquanto leitor, né, enquanto interpretador de textos literários, consequentemente ainda tem essa relação muito tênue com a formação da literatura contemporânea. E como eu disse para vocês também, a gente não pode deixar de esquecer, é uma literatura que absorveu e absorve ainda, né, já que ela é atual, ela tá ligada ao dia a dia, influências de movimentos literários anteriores, mas sem ser um movimento em si, porque como ela tem essa atmosfera cronológica muito ampla, consequentemente a gente não pode determinar como movimento literário, como por exemplo lá no romantismo, né, no modernismo, que a gente tinha ali estruturas para determinar essa escola literária. Então aqui a gente acaba trabalhando uma visão um pouco mais generalizada sobre aquilo que ronda a produção literária atual, certo? Mas a gente não pode deixar de pensar também que ela tem esse conceito de pós-moderno. E também, por ser pós-moderna, traz influências muito mais significativas do movimento modernista, tanto da primeira fase, quanto da segunda, quanto da terceira. Tudo bem? Então a gente tem que sempre fazer essas conexões independentemente das questões que nós vamos trabalhar, certo? Uma dica também, cuidado, tá? Eu ia falar um pouquinho isso lá na frente, mas já que eu estou dizendo, né, já essa questão de conteúdo que pode ser cobrado, que eu acho que é interessante para vocês, com certeza, se cair alguma questão sobre literatura contemporânea, o foco é em um autor específico, um texto trabalhado por ele, proposto, produzido por ele, e vocês vão perceber que não tem data, tá, gente? Então, a parte interpretativa, pense um pouquinho ali na prova do Enem, Brasil inteiro, né, certo? Ela acaba tendo como formação esse tipo de questão. Então, uma base com um texto literário de um autor contemporâneo e, a partir disso, ele segue ali as questões de interpretação do texto, ok? Beleza? Ainda mais porque, como eu disse, não é um movimento e não tem características delimitadoras de movimento literário. Ele vai, nesse ecletismo, trabalhando de uma forma muito libertária, tá? Essa palavra é muito interessante também. Hoje, então, depois desse rapidinho, né, professora, do remember, né, do lembrar, a gente vai trabalhar um pouquinho das tendências. Professora, eu não sei o que é tendências. Tudo bem, na verdade, são estilos de produção. Eu acho que ficou um pouquinho melhor aí para entender sobre qual é o assunto que eu vou tratar de maneira mais específica aqui, tá? Na verdade, seria a produção em si. Na aula anterior, eu falei para vocês que os gêneros literários mais produzidos até então era a poética, gênero lírico, e também a prosa, que faz parte do gênero narrativo. Mas eu não determinei para vocês quais seriam essas tendências. Então, pensando assim comigo, né? Quais são os tipos de produção em prosa, os tipos de produção em poética que nós temos aqui na literatura contemporânea, é a partir disso que nós vamos trabalhar.
E pensando nisso também, eu vou mostrar para vocês ao longo das aulas alguns grandes autores, autores interessantíssimos, que eu tenho certeza que vocês vão amar em termos de produção e também de fama, né, prestígio junto ao público literário atual, certo? Então a tendência que eu começo aqui primeiro seria uma tendência mais, nesse caso, mais clássica. Tudo bem? Então, o que seria essa tendência mais clássica? Ela está vinculada à produção da prosa, ok, gente? Então, em termos de produção em narrativa, quais seriam as categorias, os estilos literários que nós encontramos aqui para esse gênero? Aqui nós vamos ter, tá? Lembrando, tá? Deixa eu voltar um pouquinho. Lembrando que, na verdade, essa prosa, ela vai, independentemente do estilo, tá, gente? Da tendência, ela vai trabalhar temas universais. O que seriam temas universais? Eu tenho certeza também que não é uma determinação assim que vocês não conhecem, né? Um tema universal é aquele que trabalha também o foco no cotidiano. Então, quando o público lê, né, ele parte para a leitura, para a interpretação, para a análise desse texto, ele precisa se ver naquele texto literário. Então, muitas vezes a gente vê como tema universal esses temas padrões, o amor, a vida, a sociedade, a religião. Mas pensem nesses temas padrões clássicos, estão entendendo de onde vem essa terminologia de clássico, né, de tradicional, obviamente, mas agora aumentando o nível para a formação crítico-reflexiva, tá? Porque não tem como a gente pensar em literatura contemporânea sem fazer essa relação com a realidade, né, com aquilo que o leitor está vivendo naquele momento da sua vida, tá? E, consequentemente, os autores também, e isso vai, querendo ou não, ser trazido para a escrita literária. Então, os temas universais que abordam, né, que abordam os temas cotidianos, os temas reais, para os seus diferentes leitores, é a base para a produção dessa prosa. Professor, é só na prosa que vai ter temas universais? Não, a lírica também vai trabalhar. Mas vocês sabem que a lírica, muitas vezes, por ser um gênero mais profundo, né, mais subjetivo, trabalhando esse lado mais expressivo da linguagem, do sentimentalismo, às vezes é um pouco mais complexo você analisar esses temas universais. Mas aqui também aparece, tá? Nesse gênero lírico também vai aparecer essa perspectiva. Então, quando eu penso nessa relação clássica da prosa, de temas que são universais, que já foram trabalhados a longo prazo, né, em termos de escrita literária, eu vou pensar também nas tendências que os autores aqui da contemporânea vão produzir. Quais são essas tendências que vocês vão ver também ao longo das aulas, através de exemplificação por meio de autores e obras, tá? Autores importantes e obras também. Seria, obviamente, a prosa, né, a narrativa regionalista. Não é a primeira vez que ela aparece em termos de produção literária, tá? Para vocês que conhecem esse conteúdo de literatura do começo ao fim, na verdade, conhecem, né, que o regionalismo começa, por exemplo, lá no romantismo. Então, a primeira vez que a gente tem esse tema regional, que trabalha com centros agrários, né, esse interior do Brasil, foi lá no romantismo com o romance romântico regional, certo? E depois ele foi sendo trabalhado em outros movimentos literários e ganhando também outros princípios e outras características, ok? Então, não é a primeira vez que ele aparece na literatura brasileira. E é claro que a literatura contemporânea, sabendo da importância que esse tema tem para o nosso Brasil e também para os seus leitores, já que o regionalismo aqui, tomem bastante cuidado, tá? Ele não vai ser trabalhado só no nível agrário, tá? Ou seja, obras cujo cenário, cuja ambientação é apenas o sertão, né, os aspectos interiores do Brasil. Aqui ele trabalha os dois níveis. Então ele trabalha o nível agrário, tá, o rural, essa atmosfera, mas ele também dá um viés muito importante, na minha opinião, muito mais rico, né, com a linha urbana. E é no urbano que a gente consegue perceber muito mais, às vezes, como leitores também urbanos,
dessas obras essa questão dos temas universais e da referência crítica reflexiva, tá? Então ele trabalha nesses dois vieses de cenários, tá? Então você não vai encontrar só o interior do Brasil sendo registrado ali, ok? O aspecto sertanejo, por exemplo, do personagem sertanejo. A gente vê também os nossos personagens urbanos que fazem jus à nossa própria realidade. Então esse é o primeiro. Outro estilo também vai ser a prosa, também não é a primeira vez que aparece, a prosa intimista, ou também chamada por alguns teóricos, né, de introspectiva. Tenho certeza que vocês devem ter pensado aí claramente como exemplo a ser valorizado a nossa Clarice Lispector, da terceira fase do modernismo. Ela sim é uma das expoentes dessa estética, desse estilo de prosa intimista e existencialista, né, com um aprofundamento no eu. Mas ela foi lá na terceira fase do modernismo, a partir de 1945. Aqui, nessa mesma pegada introspectiva by, né, Clarice Lispector, a gente vai trazer outras obras e outros direcionamentos para essa produção que visa trabalhar essa intimidade, esse lado mais psicológico do personagem, tá? Então isso é muito interessante e faz muita questão de estar aqui, se tratando ainda mais dessa literatura contemporânea, cujos leitores, querendo ou não querendo, necessitam desse lado psicológico e mental também nos seus personagens, né? A gente procura isso nos personagens quando a gente lê e interpreta as obras, tá? Então, aparece novamente como uma forma de tendência literária para a prosa. Outra tendência que vai aparecer aqui também, que eu adoro, é a ficção histórica, que a gente já tinha comentado um pouquinho na aula anterior, tá? Histórica. Ok, gente? Quando eu falo de ficção histórica, não é simplesmente fazer uma obra com relações históricas verídicas. Eu tô usando um pleonasmo, mas vocês sabem que aqui na literatura a gente pode usar, né? História verídica. Professor, é a mesma coisa. Tudo bem, literatura pode tudo, tá, gente? Então, nesse caso aqui, não é simplesmente pegar uma parte da história, como muitos autores faziam em épocas passadas, e transportar isso para dentro do texto e adaptar, tá? Trazendo ali um universo ficcional. Aqui, a história, ela é totalmente criacional. E quando você lê, não sei se vocês se lembram da aula passada, você tem a impressão de que aquilo aconteceu, tá? A impressão é tão grande que você vai até pesquisar no pai de todas as pesquisas, o Google, tá? Você vai lá e pesquisa. E daí você olha e fala, pegadinha do malandro, né? Não tem, não existe. Porque foi simplesmente uma produção criada por esse artista. Gente, isso é incrível, tá? Por isso que ela ganha o nome nem de prosa. Ela é uma prosa, ela é uma narrativa na estrutura, tá? Acontecimentos, narrador, personagem, tempo, espaço, mas ela tem essa base ficcional, né, de fantasia muito grande e parte do princípio também histórico, né? Então é uma criação que deve ser muito valorizada aqui na literatura contemporânea, tá? Até os dias atuais. Outra linha também que eu amo é o memorialismo, tá? A ficção memorialista. Ou seja, é uma obra, uma narrativa que parte do princípio da lembrança e que a partir dessas lembranças, do reaver memórias, né, gente, do passado muitas vezes, certo? São base para a formação do texto literário. Eu vou citar uma obra aqui, também um autor contemporâneo, que é muito conhecido não só em algumas regiões, mas no Brasil inteiro, que é o Milton Ratum. O Milton Ratum, ele é campeão em fazer obras narrativas em ficção memorial. Ele traz essa perspectiva do ato da lembrança, o narrador, o personagem, relembrando situações que foram marcantes e que marcam também a construção de todo o texto. Lembrando que a ficção memorialista, né, o memorialismo, ele tem, na verdade, algumas bases de construção. Então, eles são divididos em carta pessoal, epístola, tudo bem, certo? É a carta pessoal, ou também chamada de epístola, que é um termo mais técnico, o diário pessoal também, e, claro, a biografia e a autobiografia. Daí vem aquela ideia, biografia é literatura? Autobiografia é literatura? Segundo a formação da literatura contemporânea, ela está ligada ao processo memorial, então ela é, com certeza, literatura, ela tem base ficcional. Tudo bem, gente? Então, os autores vão escolhendo ali qual estilo de ficção memorialística eles vão trabalhar, tá? Então, essas seriam as 4 mais importantes aqui
do termo prosa e que, como eu disse para vocês, recebe esse nome de tendência mais clássica, porque óbvio que já foram trabalhadas anteriormente em outras escolas literárias, só que aqui ganha também essa renovação. Pensem comigo, se a literatura contemporânea parte do pressuposto da modernidade, ela sempre vai ter que ter essa pegada de ruptura e também sempre vai ter que ter uma pegada de inovação naquilo que vai ser proposto pelo artista a partir da obra. Já na tendência poética, né, não menos importante, na tendência lírica, então quando a gente fala de poética, de lírica, a gente já fala em uma tendência, né, um estilo, eu posso usar esse sinônimo aqui, né, uma tendência de produção, um estilo de produção de vanguarda. Ok? Ou seja, tá, só por ter essa nomenclatura de vanguarda, consequentemente, até vou trazer para cá, para ficar melhor, né, para ficar mais visualmente bonito para vocês, tá? Então, a tendência de vanguarda. Então, quando eu trabalho essa ideia de vanguarda, consequentemente, eu já trago uma ideia, assim, exata de algo que tem que ser transformado, tá, gente? Então, se a gente colocar na balança, o que mais mudou na literatura contemporânea a partir desses processos históricos, sociais, artísticos, foi a poética, tá? A poética, ela conseguiu absorver estilos de produção, temas de produção, estruturas de produção muito mais dinâmicas e muito mais inovadoras do que necessariamente a prosa. A prosa inovou no modo como trabalhava os temas, tá? Acho que não sei se ficou claro. Então é o modo como trabalha o tema. A estrutura em si, ela permaneceu. Já a poesia, né, a lírica, famosa lírica clássica grega, que vem desde a antiguidade clássica, às vezes com o mesmo padrão em algumas épocas literárias, foi ela que realmente ganhou um processo de renovação muito significativo aqui, tá? E vocês vão acompanhar comigo, ao longo dessas aulas, eu vou exemplificar, óbvio, né, porque não existe só conteúdo teórico em literatura, nós temos que ir para a prática também, que é a leitura e análise literária, que eu acho que essa é a parte mais interessante desse conteúdo, né? Que a produção, ela foi ganhando também aspectos desse dia a dia, desse cotidiano. Então, muitas questões que eram muito artificiais no texto poético se transformaram para algo mais comum e mais próximo também do leitor, tá? Então, isso facilitou também esse contato com a leitura e a interpretação das obras, tá? Nesse caso da poética, quais foram os estilos produzidos e introduzidos aqui na literatura contemporânea? Ah, é muita coisa boa, gente. Já vou começar com o primeiro, que é o concretismo. Tudo bem? Ou também chamada, né, de poesia concreta. Na verdade, eu até vou fazer uma observação aqui. Cuidado, tá? O termo correto para a literatura é usar a referência de poesia concreta, já que é um texto escrito que usa a palavra como arte. Mas a gente não pode esquecer que essa linha literária, ela tem um respaldo na linha artística. Então, a partir do momento que surge a arte concretista, aqui no Brasil, por exemplo, em 1952, na verdade 56, gente, a arte vem com uma exposição bem interessante. A literatura também se vale dessas características do concretismo enquanto arte e passa a produzir aspectos na escrita literária. Então, o termo correto seria poesia concreta para a literatura, tudo bem? Mas muitas vezes é chamado dessa forma porque é uma época que abrange várias produções artísticas, não só literatura, tá? Artes plásticas, né, as artes visuais ali, tudo bem? Outra linha também que vai aparecer, contrária à linha concreta, é a poesia neoconcreta. Ela também aparece no estilo artístico, tá? Plástico de produção e, consequentemente, também ganha um direcionamento para a linha literária. Então é outra produção interessante que vai ter uma certa contrariedade aqui e vocês vão ver ao longo das minhas explicações, tá? Outra produção é, claro, a poesia social. Não tem como falar de temas universais, de temas correlacionados ao cotidiano, sem falar de uma linha social que busca, né, através de aspectos do dia a dia, de questões muitas vezes polêmicas, trabalhar esse lado de formação crítico-reflexiva no leitor.
Tá? Então ela vem realmente para trabalhar esse processo de humanização e de engajamento social. Ela posiciona o leitor a partir da sua leitura. Quem você quer ser dentro dessa sociedade? Essa literatura, essa poética, ela tem esse direcionamento. Outra linha também interessante aqui é a poesia marginal. Tá? Ela tem uma ligação também com a poesia social, mas ela trabalha a ideia da contracultura. Não sei se vocês já ouviram falar, em termos sociológicos também, sobre essa ideia da contracultura. O que seria essa poesia, então, marginal da contracultura, da contra-arte ou anti-arte, como ela também pode aparecer nas questões, né? É uma literatura que surgiu na época ditatorial e ela vem realmente para quebrar barreiras. Tudo aquilo que era valorizado como clássico, como perfeito, como verdadeiro para a arte, ela entra em questão. Vocês vão perceber que os artistas aqui, eles estão à margem daquilo que é considerado, por exemplo, arte. Então eles fazem uma literatura muito irônica, muito, assim, sátira, com humor negro, tentando desconstruir essa ideia de conservadorismo que a arte poética, por muito tempo, por muitos séculos, buscou transmitir através da produção do gênero. Tudo bem? Então é uma arte muito interessante. Muitos artistas dessa época, não tem poucos não, tá, gente? Eu acho que essa seria a tendência mais produzida aqui, se eu não estiver errada, né, no caso da literatura contemporânea. E a última, né, não menos importante, seria a nossa poesia processo. E também, né, por fim, a poesia praxis. Tá? Ela tem esse nome aqui, um nome diferentão, mas que revela também um lado contrário da produção do concretismo, por exemplo. Vocês vão ver que a poesia concreta, ela é uma poesia mais objeto, ela faz com que a arte, né, consequentemente a produção do texto, se torne também um objeto que possa ser analisado por outras formas, como, por exemplo, a parte sonora, a parte semântica, a parte visual. E a poesia praxis, né, já falando sobre ela, já volto para processo, ela tem esse objetivo de deixar a literatura menos objeto e mais próxima àquilo que ela era antes. Mas, claro, sem ficar ligado a tantos tradicionalismos e tantas erudições que fazem parte da construção da origem do gênero lírico, ok? Já a poesia processo, o nome já tem essa simbologia por conta da questão do ato em si. O processo da construção da poesia é aquilo que faz com que ela ganhe um formato próprio aqui dentro da literatura contemporânea. Então, essas são apenas algumas produções do gênero lírico que vão ganhar esse direcionamento de renovação e que vão marcar ali a trajetória, a escrita literária de diversos autores que aparecem aqui na literatura contemporânea e que faz parte dos nossos dias atuais. Por enquanto é isso. Na próxima aula, a gente já começa a investigar um pouquinho, analisar um pouquinho mais direto essas produções. Tenho certeza que vocês vão amar, tá? Espero vocês. Até mais!